A gente já está gravando e aí eu vou começar a aula para a gente tentar finalizar no tempo previsto para não atrapalhar todo mundo, tá certo? Aí o pessoal que for entrando aí eu vou dando uma parada para adicionar. E assim, a primeira coisa, primeiro eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui que estão ajudando nessa aula. Primeiro que ela é uma aula gratuita e o objetivo dessa aula aqui é a gente fornecer ali o conteúdo de forma gratuita, porque tudo hoje em dia é pago, né? Então, com incentivo aí da Unixul e de outras pessoas, né? Da minha esposa, que está aí também, do meu sogro, que está aí ajudando, das pessoas presentes aí, a gente vai dar início nessa aula. E o objetivo é que a gente faça uma aula um pouco mais, como posso dizer, uma aula ali um pouco mais direta. Eu não gosto de muito rodeio, então a gente vai ser bem direto, porque eu sei que vocês já viram esse conteúdo na escola, eu sei que vocês lembram, mas às vezes a gente tem dificuldade, umas coisas assim, bem simples mesmo. E muitas coisas dessas simples a gente deixa para trás, e isso daí vai se somar lá na frente, com outras matérias. Então a pessoa fala, não estou entendendo geometria, eu não estou entendendo equações. Aí a pessoa muitas vezes não está entendendo por quê? Porque ela acabou deixando alguns problemas ali atrás, é, que eram simples, mas ela deixou se agravar. Então, vou até mostrar para vocês aqui o conteúdo da aula, da matéria, né? O nosso cérebro, o que acontece com ele já de antecipado? O nosso cérebro, ele é uma parte do nosso corpo que poupa energia. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa, nos nossos estudos, lembrar de exercitar. Então, tudo aquilo que a gente não fizer exercício, o nosso cérebro vai falar que não é importante, e ele vai falar assim: isso daqui eu vi uma vez só, eu vou jogar na caixinha do esquecimento, ou então eu vejo uma vez a cada 2 semanas. É aquela história da pessoa que faz a prova ali, ela estuda só para passar na prova. Aí ela, nossa, estudei muito, meu Deus do céu. Estudei 2 dias ali sem parar, e eu passei na prova. Tá bom, você passou na prova. Mas você vai perguntar para a pessoa ali 2, 3 semanas depois o conteúdo, ela não sabe. Por quê? Porque o cérebro entendeu que aquilo era importante só naquele momento. Então, como é que a gente cria uma memória ali com o tempo? Para não acontecer o tal do branco, né? Deu um branco. Você vai fazendo aquilo tornar algo rotineiro para você. Então, diferentemente do português, a matemática tem que ser algo rotineiro. É como se fosse uma academia. Quem faz academia sabe. Eu vou começar a fazer academia, começar a levantar os pesos ali, fazer os exercícios. Daqui a pouco eu tô com um peso pequeno, vou aumentando o peso, e se eu deixar de fazer um dia, pode me prejudicar 1 ou 2 dias, porque meu corpo já entendeu que eu preciso fazer exercícios. Por isso até o nome é exercício, né? Em matemática. Vamos fazer exercícios. Em alguns livros aparece exercícios de fixação, tá certo? Aí, hoje, o que que a gente vai ver, tá? Hoje a gente não vai aprofundar muito, porque primeiro eu queria conhecer vocês. Eu quero dizer já muito obrigado, e a gente vai fazer uma aula presencial. Essa aula presencial eu vou precisar fazer porque vai fazer parte ali da licenciatura de matemática que eu estou fazendo. Eu sou engenheiro civil, eu tenho pós-graduação, trabalho com cálculo estrutural, então minha vida é matemática e física. E aí eu vou retransmitir esse conhecimento para vocês, de forma gratuita. Meu objetivo é que vocês terminem um curso prontos ali para fazer um concurso público, prestar um vestibular, fazer uma faculdade melhor, tá bom? Pelo menos nessa parte aqui, que é a parte que o pessoal costuma pagar um cursinho só para fazer, vocês vão ter, tá bom? Vai ter bastante parte prática. Daqui a pouco
Vai ter bastante comentário no grupo, porque as pessoas ali vão acabar vendo um assunto, vão querer comentar, vão falar, eu entendi dessa forma, e a gente vai somando as ideias, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do porquê que a gente precisa estudar matemática. Eu vou falar um pouco da história da matemática e a gente já vai para as operações básicas. E nas operações básicas, vocês vão perceber que ali já começam alguns problemas. Eu vou mostrar para vocês porque a gente tem um conceito assim de matemática que parece fácil na nossa mente, mas quando a gente coloca no papel, a gente começa a se confundir. E é isso que não pode acontecer, essas confusões. Então a gente tem que fazer muito exercício. Aí eu coloquei aqui um resumo, o que, que seria essa primeira parte, que eu chamo de módulo 1. Esse módulo 1 vai ser as contas básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição também soma, né? Subtração também chama diferença, multiplicação e divisão. Os sinais da matemática e as aplicações práticas. Que eu vou fazer o quê? Eu vou buscar trazer todas as aplicações para o nosso dia a dia, sempre que possível, aplicar no dia a dia. Mas a matemática, basicamente, são ferramentas de resolução. Então, nem tudo ali dá para você aplicar na prática logo de cara. Você vai ter que aprender todo um conceito para depois ver onde que aplica. Tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou passar o conteúdo e no final eu vou deixar uma parte de matemática livre. A Sara me mandou algumas coisas, eu vou comentar no final. Vai ser uma parte livre que a gente vai estar comentando sobre algumas coisas que as pessoas encaminharam. Então, por que que eu estou fazendo esse trabalho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, que já vai entrar no conteúdo da aula, do porquê desse trabalho. E se vocês olharem aqui, não sei se vocês conseguem ler, quem tiver com celular, pode até girar ele. Mas aqui embaixo está assim, erradicando a pobreza com educação. Então, o que que acontece? Qual que é a situação do nosso país? Nosso país, ele tem um problema grave em educação. E como que a gente sabe isso? Tem um programa que chama Programa Internacional de Avaliação do Estudante, né? Em inglês é uma sigla que chama PISA. E essa avaliação, ela avaliou aqui o ensino no Brasil. E como vocês já sabem que não é bom, eu vou só mostrar para vocês algumas informações do porquê primeiro, do porquê que você tem que estudar. Primeiro, até aluno rico fica embaixo dessa média global. Então, às vezes você fala assim, eu não estudo bem porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições. Essa aula aqui já é um exemplo de condições que você tem de aprender. Só que muitas vezes falta um esforço da nossa parte em querer melhorar. Então aqui a gente tem até os alunos ricos ficam embaixo dessa média. 73% do país todo está abaixo do mínimo exigido. Aí aqui eu coloquei os dados do Brasil, né? O PISA, para você atingir a nota mínima, é 472 pontos. O Brasil caiu umas 10 posições. Tem um paradoxo brasileiro, que as nossas bases de matemática, de física, são tudo ruim. Mas só que a área de pesquisa, né, os nossos pesquisadores são muito bons. Inclusive, vou dar um exemplo para vocês, tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que chama ITA. O pessoal do ITA, eles vão dar aula lá para o pessoal da NASA. Cadê o, cadê o Samuel aí? Samuel tá aqui ouvindo. Opa, Você sabia disso, Samuel? eu sabia. Os professores do ITA é até de Harvard, né? Tem. Então, pensa bem. O nosso país tem uma qualidade no ensino superior muito boa. Mas por que que a base é tão ruim? Não é? Por que que tem tanta dificuldade? Quando os brasileiros atingem ali uma condição boa, né, atinge ali um nível bom no ensino superior, às vezes já está até com idade avançada. Mas existe um reconhecimento internacional. Mas na base, o reconhecimento está muito ruim. E se a gente melhorasse a base,
provavelmente a gente seria a maior potência do mundo. E aí, o que que acontece? Coloquei alguns dados aqui, vocês podem ler com calma ou depois no vídeo gravado, né? 27% dos alunos do Brasil atingiram nível 2. 1% teve o nível 5 e o 6, né? Ou 6. Esse nível 5 e 6, os países asiáticos, eles atingem em torno de 30%, ou seja, eles têm 30 vezes mais alunos atingindo o nível alto, e o mínimo ali, a base mínima, é 85%. Ou seja, de 27% do Brasil, 85% atinge o nível 2. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como que eles fazem para atingir isso, que é a dificuldade das pessoas, né, aqui no Brasil. Primeiro lá, eles vão valorizar o professor, eles investem na formação do professor, tem uma colaboração entre a escola, né, e as famílias, tem um foco no desempenho dos alunos. Hoje em dia, aqui no Brasil, como que funciona? Você vai para a escola, você faz os seus exercícios, suas provas. Se você passou, tudo bem. Se você não passou, tudo bem. Ninguém te cobra. E se cobrar, fica de mal. E se cobrar é porque o professor é ruim, porque ele quer o meu mal. Então aqui já tem uma cultura que não é boa. Aí a educação aqui é oferecida depende muito do status. E lá fora não. Lá fora, os países de alto nível, desde a pessoa mais simples, com menos condições, até a que tem mais condições, independente do status socioeconômico, independente da influência do pai e da mãe, ali vai ser atingido o nível máximo de estudo. E isso aqui no Brasil não é realidade. Porque para você estudar, você tem que trabalhar muito, você tem que se esforçar. Por exemplo, os alunos de ensino público aqui que têm dificuldade, eles vão competir com pessoas que não precisam trabalhar, pessoas que têm tudo pago, que ela pode estudar o tanto que ela quiser, ela tem acesso a livros que o outro não tem. Então aqui tem muita diferença nesse sentido. Mas isso não pode ser um impeditivo para você melhorar, para você crescer. Você tem que quebrar essa barreira. E no Brasil, tudo que é bom tem uma barreira grande. Então tem uma barreira grande para você estudar, tem uma barreira grande para você trabalhar, e você não pode deixar isso te parar. A educação nesses países são de alta prioridade, por isso que eles atingem ali níveis bons, né? As avaliações para eles não é para punir o aluno. Aqui parece assim, nossa, ele tirou um vermelho. Aqui não lá não é para punir o aluno, aqui as punições são para o professor, punições para os alunos. Eles inventam coisa, ao invés de ajudar, eles querem ali punir. Então, o Brasil tem essa diferença. E aí eu vou falar para vocês, mas por que que a gente precisa melhorar? Tipo, o problema do país. Eu vou correr atrás do meu, né? E problema do país. Mas não é assim que funciona. Ó, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. O Brasil, nos últimos 25 anos, ele subiu o PIB em 0,6% ao ano. Os países que investiram na educação subiram em médias que ali atingiram uns 100 pontos a mais, eles elevaram a 2% ao ano do PIB. E aqui parece pouco, mas imagina uma economia quase 4 vezes melhor. Então ia ter emprego para todo mundo, ia ter desenvolvimento melhor. Isso tudo acontece por quê? Porque o nosso país não prioriza a educação. Mas não é porque o país não prioriza a educação que eu vou depender do país. Então, quem está aqui nessa aula, está de parabéns, porque já está correndo atrás de melhorar, tá bom? Aí, por que que eu tenho que estudar matemática, né? Vou começar aqui alguns detalhes. Todas as profissões têm matemática. Aí o pessoal fala, é só engenharia que tem, arquitetura, TI, né? Programação. Não. Na medicina você usa muita matemática, no direito você usa muita matemática, em artes você usa matemática, a administração usa matemática, tudo matéria, psicologia. Você fala assim, eu vou fazer psicologia porque não tem matemática. Tem matemática. Então, não pense você que a matemática não vai ser utilizada no seu trabalho, porque vai. Querendo ou não, no mínimo, você vai precisar da matemática para vender algum produto. Eu não vou estudar. Você vai ter que aprender sobre imposto,
que tem ali porcentagem, você vai ter que aprender a fazer cálculo de lucro, você vai ter que aprender. Tudo no nosso dia a dia a gente acaba usando matemática. Querendo ou não, ali na compra, na venda, no tempo, nos eletrônicos. Inclusive, vocês só conseguem me assistir agora porque teve uso da ferramenta matemática que ajudou a criar o computador, juntamente com a física, com a química, que são as áreas de ciências, que conseguiram criar um computador, uma câmera, se aprofundaram nisso. Então, nunca menospreze a matemática. Ah, mas eu não quero criar nada. Mas a matemática vai aparecer no seu dia a dia. E as pessoas que são poucas desenvolvidas em matemática, primeiro que elas vão criar um raciocínio ali com pouca lógica. Vai faltar um pouco de lógica para ela vai ter a dificuldade em alguns raciocínios para ela. E não é porque não existe essa daqui você é de humanas. Isso daí é coisa que as pessoas inventam. Eu sou de humanas, eu sou de exatas. Isso aí não existe, tá bom? Entenda que você é uma pessoa que estuda. Algumas coisas você vai ter facilidade, outras não. E não quer dizer que você tem facilidade em umas, que as outras você vai deixar de estudar. Imagina se eu estudasse só o que eu gostasse. Aí eu não ia fazer aquilo que eu preciso. Porque nem tudo que eu gosto, né, eu vou usar. Eu vou usar, às vezes, coisa que eu não gosto, mas eu tenho que usar no meu trabalho. A humanidade hoje tem água, tem energia elétrica, internet, por causa da matemática, da física. Aí imagina você ficar aí uma semana sem luz, sem água, como que seria? O transporte, que hoje o transporte é a combustão, né? O veículo ali utilizando a gasolina, a combustão, vai precisar da matemática. E sem esses estudos científicos, a gente estaria andando de cavalo. E olha lá, se a gente não sabe matemática, a gente pode fazer um contrato errado, colocar valores errados e perder ali alguma coisa nesse sentido. Ricardo? Algum tempo atrás, quando a gente usava papel moeda para fazer compra, né? Eu via muito quando eu fazia uma compra de 10 reais, 5 reais, aí eu dava uma nota de 10, o caixa pegava a calculadora para fazer 10 menos 5 para me dar 5 de troco. Você acha que as ferramentas como calculadora e o próprio celular prejudicam o desempenho, somente na área de matemática e de português? Com certeza. Não é que prejudicam, né? Elas aceleram o cálculo, mas a pessoa ela acaba se tornando refém de uma calculadora, não consegue fazer um menos um, um mais um. E isso deixa o cérebro ali enfraquecido para os cálculos, né? Então a calculadora deveria ser uma ferramenta de conferência, não uma ferramenta que você utiliza para fazer todos os cálculos. Programas de engenharia. Tem pessoas que utilizam programa de engenharia como se fosse a ferramenta que ia resolver a vida dela. E não é assim que funciona. A ferramenta está ali para auxiliar você na velocidade de conferência. Então, se eu montar uma planilha de cálculo, eu tenho que saber todo o cálculo daquela planilha. Inclusive, eu não pego planilha de ninguém. O pessoal fica assim, ó, você tem uma planilha de cálculo de muro de arrimo, tem uma planilha de cálculo que calcula a estrutura. Eu tenho para mim, porque eu sei utilizar as minhas contas. Mas eu utilizo para quê? Para conferir. Antes disso, é isso aqui, ó. Tem rascunho, tem um monte de coisa aqui. Eu sempre tô com uma folha de rascunho na minha mão, que eu utilizo, porque eu gosto de fazer conta na mão mesmo. Eu gosto de conferir na mão. Eu vou fazer cálculos gigantes na mão? Não. Eu utilizo a calculadora. Mas eu sei o que eu estou fazendo na calculadora, eu sei que está certo. Então, essa dificuldade você encontra, por exemplo, num concurso público. Concurso público, você não pode levar a calculadora. Aí você vê uns números lá e fala, meu Deus, e agora, o que eu faço? Por isso que você tem que aprender todas as ferramentas matemáticas. E isso acaba tornando o cérebro preguiçoso, que é o que eu comentei lá no começo. Se você deixar o cérebro preguiçoso, não exercitar ele constantemente, ele vai ficar preguiçoso, porque ele quer poupar energia. O nosso corpo quer poupar energia. Nós engordamos poupando energia. Nosso corpo fala, não, eu não preciso gastar essa energia, então eu vou poupar ela. E fica armazenando energia, tá bom?
E 90% das pessoas, até coloquei aqui um dado, é tudo de pesquisa, tá? Vocês podem usar até o Google aí, se quiser. 90% das pessoas simplesmente não estudam matemática porque fala que é de humanas. Ou não tem o dom, ou que nunca vai usar. E já como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Eu não sei se sua mãe, se os seus pais falam isso para você, mas você não é todo mundo. Então, a gente vai estudar sim matemática, a gente vai estudar português, a gente vai ser o melhor aluno aí na escola, e não é só o melhor aluno, a gente vai ser pessoa crítica. Temos que ser pessoa que critica. Eu coloquei aqui no próximo slide algumas áreas que usam muito matemática, que você nem imagina. Até serviço social usa matemática, tá? Enfermagem usa bastante. Inclusive, direto você vê pessoas que morreram porque foi aplicado dosagem errada em medicação, porque dificuldade em matemática. O problema começa na base. Essas dosagens que o pessoal utiliza são simplesmente conta de vezes e dividir. Às vezes nem usa soma. É vezes e dividir. A pessoa errou nisso daí, ela vai te dar a medicação errada, você vai passar mal. Então, psicologia usa dados estatísticos para montar perfis, né, psicológicos ali, tá certo? Então, avançando aqui, porque essa parte teórica eu preciso passar para vocês se situarem e não entender que você teve dificuldade em matemática agora porque você não é da matemática. Ah, eu tive dificuldade porque eu sou de humanas. Não, esquece isso, tá bom? E nós vamos aprender matemática e física. Só que para eu explicar física tem que ter uma base de matemática. Então eu vou precisar garantir primeiro que tem uma base em matemática para depois a gente começar a estudar física. Não adianta eu começar a fazer uns cálculos lá com limite, derivada, aplicar em ensino avançado, sendo que a gente está errando em conta de mais e de menos, tá bom? Então, inclusive, às vezes a pessoa está aqui e fala assim, não, mas eu vou crescer, você é advogado. Você vai precisar calcular também, tá bom? Não se preocupe que você vai usar isso aqui na sua vida. Pode ser que você não enxergue agora, mas você vai utilizar matemática, física, exatas, você usa todo dia, não tem jeito. Você já acorda olhando hora, olhando tudo que tem matemática. Já conta o tempo, você fica falando, daqui eu levo tanto tempo para chegar em tal lugar, mas com imprevisto eu adiciono tanto. Na sua mente, o seu cérebro já foi feito para isso. E a natureza é assim. Então, agora em si vai entrar a matéria. Eu já vou começar falando aqui sobre uma breve história da matemática para vocês. Desde o começo, do início da civilização humana, da mente humana, dos animais, tem matemática. Você pode ver isso num gatinho na rua. Ele vai querer calcular ali uma distância para ele pular de um lado para o outro, né? E eu até peguei uma imagem do Google para mostrar. Ele calcula a distância porque ele vai atacar o predador, ou a presa dele, né? Ele é um predador, ele vai atacar a presa dele. Então ele vai calcular ali uma distância para ele alcançar. E isso é tudo mentalmente. E às vezes a gente faz isso, mas não percebe. E tudo isso é matemática, é física, que está sendo aplicado ali no dia a dia. Isso sempre foi feito pela humanidade, tá bom? Aí, indo para o início da história, ainda, com esse princípio básico, as civilizações, elas eram nômades. Não sei se vocês conseguem ler aí alguma coisa, mas assim, as civilizações eram nômades. Por volta de 6.000 anos, elas começaram a se ajuntar em um ponto fixo. Então, elas pararam de ser nômade, viajar, e começaram a ficar fixas. Quando elas ficaram fixas, o que elas utilizavam basicamente? Muito era utilizado da agricultura. Então eles plantavam, colhiam, e aí a gente pega uma civilização antiga, como por exemplo os egípcios, eles precisavam saber o tempo de cheia do rio Nilo, o tempo de estiagem, né, que abaixava as águas que eles podiam plantar, e eles precisavam fazer esses cálculos aí de datas, e aí o que eles acabavam utilizando? Para saber os tempos, as estações, quando que podia plantar, quando que não podia. Eles começaram a usar as fases da Lua e calcular ali sobre o rio. Então eles tiveram que calcular, começaram a calcular o tempo de um dia, e eles começaram a atribuir isso aos deuses, né? Falar, os deuses da colheita.
Então, tudo eles ofereciam um pouco para os deuses, né? E aí, toda essa situação, eles começaram a entender que precisava medir e contar. Até grifei aí no slide, foi com a necessidade de medir e contar que eles precisavam saber quanto de terra que eles precisavam para produzir para tantas pessoas, quanto de imposto o governo ia cobrar sobre aquela quantidade produzida, que sempre houve imposto, pessoal, não é da invenção de agora não, sempre teve imposto. Infelizmente, é assim que funciona, tem que pagar imposto. E aí essa produtividade, ela era calculada. Como que ela era calculada? Como que eu poderia medir um terreno? Hoje em dia a gente tem treina, a gente tem informações. Antigamente não, antigamente eles usavam principalmente o corpo humano. Começaram medindo com o corpo humano. Aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que o egípcio fazia. Ó, tinha medida de bastão, de calcanhar, o cúbito, que era a medida de um braço. Inclusive, na Bíblia, quando você vê falando de côvado, é essa medida aí, é esse cúbito. Na Bíblia, quando você lê a Bíblia, lá tem medida 200 côvados de distância. É basicamente um côvado 50 centímetros. Então, eles utilizavam dessa forma, para eles era fácil, né? Porque eles já estavam acostumados. A gente que não é da época, qual que é a medida de uma flor de lótus? Como que eu vou saber a flor de lótus? Então, o que que eles precisavam fazer? Documentar. Então vinha um fiscal do governo, precisava documentar a produtividade, quanto de terreno tinha, porque ele precisava cobrar o imposto. E como que eles formalizavam isso? Eles pegavam um papiro, que era uma folha, e aí eles escreviam, fazendo os cálculos dele, ó, aqui o vou colocar aqui, o Samuel produziu 10 calcanhares, produziu 5 cordas, um bastão, e aí ele ia somando lá, aí aquilo ali ia dar um número para eles, tá bom? E assim era feito na civilização antiga, eles usavam a lua, as estrelas, usavam o que eles tinham. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns sistemas antigos que tinha. Então, tinha o sistema egípcio, né? O 1, o 2, o 3, o 4. Eles utilizavam ali, se você olhar aqui, ó, 100 mil era um sapo. 1 milhão era um escravo, ou um servo. Aí, se vocês olharem o sistema de numeração babilônico, sumério, que foi onde se tem os relatos mais antigos da escrita, olha como que eles faziam. Era um sistema sexagemal, número 60, de 0 a 59. 60 representações de número. O sistema grego, que utiliza muito na matemática. Por que que a gente utiliza muito o sistema grego, né? Que é alfa, beta, gama, esse linguajar, essa numeração. É utilizado principalmente as letras. Por quê? Muita coisa foram os gregos que inventaram. Então eles colocaram e aquilo acabou virando um padrão, tá? Até o povo hebraico, o povo hebraico tem o Aleph, Bet, cada um, Yod, cada povo criou seu sistema, porque eles viam a necessidade de usar matemática, eles viam a necessidade de contar. Então, como que a gente chegou nas notações que a gente tem? Para você ver o tanto de tempo que demorou. 1360 anos depois de Cristo, começou a afirmar o símbolo do mais. 1489, o alemão, eu não sei pronunciar muito bem, mas parece que é Johannes Wiedemann, porque alemão é tipo Johann, né? E João, do nome João. Eles começaram a fazer os sinais mais, menos, vezes, dividir. E aqui, ó, eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Mas, por exemplo, o sinal de mais. Olha como que aconteceu. Os alemães ali, o francês, quer dizer, desculpa. Ele começou com isso aqui, ó. O E e o T, que significa et. E. Para eles aqui é o E. Então o E para eles era soma. Aí isso aqui virou só um Tzinho. Desculpa a letra de médico aí. E isso aqui chegou no sinal de mais. Então,
o sinal de mais não veio de soma de nada. Começou a ser simplificado, assim como nós falamos, começou vossa mercê, vós me ser, você, aí tem até o C. Então, todo esse linguajar também tem na matemática. A matemática nada mais é do que esse linguajar que a gente acaba utilizando aí no para representar os números. E hoje em dia a gente utiliza é, o sistema aqui, que é o indo-arábico ou italiano, porque esse indo-arábico começou com os hindus, vou mostrar aqui para vocês. Começou com os hindus e os árabes também. Foi meio que junto ali, eles começaram a unir, ficou meio parecido. Tem umas horas que parece um pouco com o grego, e eles juntaram tudo isso. E aí, se a gente resumir aqui, fazer como se fosse um histórico, a gente começou com os sumérios, babilônicos, veio depois o sistema egípcio, tem registro do sistema dos maias também, usando números aqui nas Américas, só que nessa época aqui não se falava muito sobre as Américas, né, o continente onde a gente vive. Começou o registro chinês, aí representações do Indo e o árabe, do hindu e do árabe. Começou depois de 1400 anos, meio que formalizou a matemática que a gente vê hoje, ela estava mais popularizada. E tudo isso juntando um monte de povos aí. Então, tudo que você vê tem língua de um, língua de outro. Por que que não tem do brasileiro? A gente gostaria de criar alguma coisa, né, da matemática, mas quem está criando mesmo está sendo os pesquisadores, porque o povo aqui no Brasil, na base, está meio complicado. Espero que a gente consiga mudar isso aí com esse trabalho aqui, que é erradicando a pobreza. Pessoas, essa pobreza, não, entenda que é não só a parte ali de dinheiro, é a parte de pobreza no raciocínio, pobreza na lógica, pobreza no estudo, pobreza na disponibilidade, no acesso, tá bom? E eu costumo fazer uma brincadeira aqui, né, com todo mundo, em qual época da evolução você tá. Você costuma utilizar osso de animal, pedra, para fazer suas anotações? É assim que você faz suas contas aí? Você fica riscando parede? Eu espero que não, que... Cadê o Samuel? O Samuel não fica riscando a parede do quarto não, né, Ricardo? Não, eu não fico não, fico não. Então tá. Então tá bom. Então, já pelo menos você já está um pouquinho mais evoluído. Aí aqui o pessoal conta as horas, dias e meses e anos. O pessoal contava isso na época antiga, principalmente isso. Aí, depois, com 4.000 anos, começou a utilizar ferramentas como o corpo, né? Para medir, para fazer contas. Aí depois começou a usar o sistema árabe. E hoje em dia, de 1.400 anos para cá, né? Da época de 1.400, do século 13 para cá, começou a se utilizar o sistema de matemática que a gente vê hoje. Então, se você não está conseguindo utilizar esse sistema matemático, quer dizer que você está atrasado na evolução, né, do ser humano. Aí aqui, a gente fala, né, não, isso aí eu não faço não. Falar é fácil. Mas olha o que o pessoal antigo fazia, para vocês terem noção aqui, ó. Há 6.000 anos atrás, que o homem só contava, ele só somava e subtraía. Vocês olharem aqui, ó, esse trecho todo aqui, ó, esse trecho todo aqui, né? Há 6.000 anos atrás, o homem fazia basicamente isso aqui, somava e subtraía. Não tinha muita necessidade. Com a invenção da escrita, olha o que eles já calculavam aqui, ó. Já tinha, eles já sabiam calcular qual que é a área de um quadrado de lado 2 e um cubo de mesmo lado, qual o seu volume. Eles já sabiam calcular a área, volume. Eles já sabiam fazer aqui, ó, isso aqui, ó, o terror aqui da base, que são as frações. Eles já faziam tudo isso. Quando eles viam uma fração, fazia até de cabeça, já, de cor, fácil. Eles já faziam equação do primeiro grau aqui, ó. Equação de segundo grau. Eles já tinham noção disso. Então, tudo isso, pensa bem, eles já faziam isso aqui na época dos sumérios. Eles construíram as pirâmides dessa forma.
Então, pensa bem nos seus estudos. Será que você está atrasado? Será que você só sabe fazer o que os sumérios faziam, os babilônios faziam? Os romanos já criavam problemas matemáticos ali, já sabiam calcular área, volume, já tinha um negócio mais sofisticado. Na época medieval, até 1500 anos, eles já calculavam a circunferência da Terra. Olha que doido. Eles já sabiam sobre precisão de instrumentos, eles já sabiam sobre encontrar várias raízes de equação do segundo, terceiro grau. Eles já sabiam falar sobre a sequência de Fibonacci, proporção áurea. Já tinha muita coisa avançada. Tudo isso daqui há muito tempo atrás. Então, talvez você fale assim, isso aí tudo eu sei, isso aí tudo eu já vi. Só que nem tá escrito lá em cima aqui, ó, deixei bem anotado aqui, ó. Falar é fácil. Quero ver fazer, né? Aqui todo mundo fala assim, isso aí é fácil. É igual a gente vai ver aqui daqui a pouco. Falar é fácil, vamos ver agora como que fica a nossa situação aqui, ó. A gente vai começar falando das operações básicas. Essa parte de história aí foi só para vocês entenderem em que nível a gente está. E a gente tem alguns sinais básicos. A gente tem a soma, a diferença, a subtração, divisão e multiplicação. Aí o que acontece? Normalmente, a gente vai utilizar isso aqui, ó. Vai utilizar essa barra para divisão e esse ponto. Por quê? Porque esse sistema aqui, deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil de entender. Esse X aqui, ó, que está anotado aqui, o pessoal confundia o X de incógnita com o X da multiplicação. Então ficava assim, ó, X vezes X. Aí alguns autores tinham dificuldade com esse X aqui, confundiam. Aí ele fala, isso aqui é X ao quadrado ou é X ao cubo, né? Então toda essa dificuldade das pessoas ali acabaram meio que deixando esse pontinho aqui, ó, que vocês olham na multiplicação. E eu vou dizer que nem o pontinho utiliza, porque nem tem necessidade. A mesma coisa era a divisão, que era assim, né? Essa barra com 2 pontos assim, não sei nem se mostra isso na escola hoje em dia. Mas aí começou a virar 2 pontos, porque isso aqui começou a atrapalhar, começaram a confundir até com divisão diferente. 2 pontos, e hoje se utiliza muito barra, principalmente nos programas aí no Excel, a gente utiliza barra para representar a divisão, tá bom? E aí nós temos a prioridade matemática, onde a criança chora e a mãe não vê. Essas prioridades matemáticas, isso aqui tem que estar muito claro na nossa mente. Quem me chamou? Ricardo. Na multiplicação também se usa asterisco, principalmente no próprio Excel você usa também. Verdade. Asterisco. Alguns falam asterístico, tá errado. É asterisco. Asterisco, não fale errado. Você é de matemática, mas você pronuncia as palavras corretamente. Coloca acento onde tem acento, tá certo? Bem lembrado. Então, algumas representações vão mudar de programa para programa. Por exemplo, se eu utilizar um programa de engenharia e quiser multiplicar alguma coisa, provavelmente eu vou usar as informações do Excel, porque eles vão adaptando. Mas, se a gente for colocar um asterisco numa prova de matemática escrita à mão, a pessoa não vai entender como multiplicação. Isso aí serve no programas de computador. Se for uma prova falando de computação, você vai usar asterisco, tá bom? Então, essa ordem aqui é aonde a criança chora e a mãe não vê. É onde você fica no seu quarto depressivo. Por quê? Porque você aprendeu a somar, você aprendeu a subtrair, você aprendeu a dividir, a multiplicar. Porém, você acaba atropelando as prioridades. E qual que é a prioridade matemática? Primeiro, você vai olhar
para dentro aqui do parêntese. É aqui dentro que você vai olhar. Depois você vai olhar o colchete, depois você vai olhar a chave. Depois, claro que essas equações aqui vão sobrar sem nada, né? Sem chave, sem nada. Vai sobrar aí, tipo um 2 mais 5. E aí você somou e resolveu. Então não vai ter mais ali a parte de numeração, não vai ter mais. Você vai resolver todos esses símbolos para você chegar no final. Só que dentro desses símbolos também tem prioridade. Então, você olhou para o parênteses, o que você vai fazer primeiro dentro do parênteses? Você vai fazer os expoentes e raízes. Depois, você vai fazer ali a multiplicação e divisão e a soma e subtração. E como que eu faço? Sempre da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Se eu errar nisso daqui, eu posso ser o maior matemático do mundo, o melhor engenheiro do mundo, o melhor professor do mundo. Eu errei a conta, porque eu errei a prioridade matemática. Tá certo? Não errem a prioridade matemática. E como que a gente faz para não errar a prioridade matemática? Exercício, tá bom? Tem um jeito certo, assim, ó, se eu fosse falar para vocês assim, tem um jeito, uma fórmula, um passo a passo para eu aprender matemática e não errar? Tem como? Alguns cursinhos montam métodos para ensino, mas eu sou um pouquinho mais das antigas e montei um passo a passo para você, independente de cursinho. Como que eu aprendo matemática? Tem um passo a passo? Tem sim. Como que eu faço esse passo a passo? Primeiro, eu vou entender o conteúdo. Ou seja, é proibido sair de uma aula com dúvida. Então, se você entrou aqui, eu sei que não começou ainda as contas, mas lembre-se, é proibido ter dúvida. É proibido. Não pode sair da aula, não entendi muito bem. Você pode, assim, não conseguir aplicar, que é a segunda etapa. Mas você tem que ter entendido o conteúdo, do que se trata, o que que você está fazendo. Muitas vezes na escola, a gente fica decorando as coisas, fica fazendo mecanicamente ali, como parecendo um robô. E isso tem que sair da sua mente. Não tem essa de você fazer igual um robô. Você tem que entender qual regra você está utilizando, por que está usando aquela regra, o que que você está fazendo. Se você não entender, você está passível de errar, está passível de esquecer. Você precisa aplicar o conteúdo. Se você não utilizar o conteúdo o que você aprendeu, você vai esquecer ele. Ó, tem pessoas que são formadas, eu conheço pessoas que são formadas em direito e nunca utilizou, nunca exerceu a profissão. Essas pessoas vão esquecer os conteúdos que ela aprendeu. Ela vai ter uma facilidade de revisar porque ela se formou, mas ela vai ter muita dificuldade para aplicar, porque ela vai ficar com medo, vai ficar insegura, porque ela entendeu o conteúdo, ela tem com ela o conteúdo, mas ela não consegue aplicar. Porque se você não utilizar, você vai esquecer. E aí você vai também revisar. Para que serve a revisão? Principalmente com exercício. Você vai forçar o seu cérebro a lembrar das coisas. E isso pode ser utilizado com flashcard. Flashcard é o quê? Você monta ali uma pergunta na frente e atrás tem uma resposta. Isso todos são métodos utilizados pelos cursinhos mais caros que você já viu no mundo. Vai ter aí flashcard, vai ter forçar o cérebro a lembrar, mapa mental, que nunca funcionou comigo. Odeio mapa mental. Não funciona, não tem jeito. Eu olho pro mapa mental, fico perdido lá. Falo, meu Deus, para mim não serve. Mesmo montando, não consigo me adaptar. E também você precisa revisar alternando matérias. O que acontece? A, a física, né, do cérebro ali, a neurociência, ela vai entender da seguinte forma, tá? Se você estudar 20 minutos de uma matéria, depois daqueles 20 minutos, 30 minutos que você estudou, o seu cérebro começa a esquecer de algumas coisas. Então, por que às vezes a gente esquece? Porque o nosso cérebro, ele vai começando a filtrar as informações e ele vai falando, isso é importante, isso não é importante. Isso é importante. Ele vai separando e aí ele vai jogando no subconsciente nosso. Que pra gente lembrar, depois a gente tem que resgatar. A gente vai ter que forçar o nosso cérebro a lembrar.
Se você acostumar a fazer esse caminho de ida e volta, aprendeu, relembra, seu cérebro vai buscar informação com mais facilidade. E outra coisa, ele vai entender que é importante armazenar essas informações. Isso serve para qualquer área da sua vida. Eu estou falando aqui de matemática, mas o nosso cérebro funciona assim. Então, por isso, você precisa revisar. Se você não está revisando constantemente, na hora que você precisar lembrar, você não vai conseguir. Aí você vai chegar na prova e falar, deu branco. É isso que vai acontecer com você. E uma forma de você saber se você aprende alguma coisa ou não, que eu utilizo, é explicando. Se eu não consigo explicar alguma coisa, eu tenho um grande sinal que eu não entendi como deveria. Tem alguma lacuna faltando que o meu cérebro não absorveu, que eu não consigo explicar um conteúdo. Então, tudo que eu vou explicar para vocês é porque eu absorvi o conteúdo, eu apliquei, eu revisei, então eu consigo explicar. E nós, assim, sendo professores, eu sei que não tem só eu de professor, tem outros professores. Nós, sendo professores, a gente acaba fazendo isso constantemente. Por isso, a gente acaba sabendo o conteúdo. A pessoa vem e pergunta, vem perguntar de trigonometria. Aí eu já sei por quê. Porque eu estou constantemente revisando as matérias. Eu estava estudando trigonometria há 1 hora atrás? Provavelmente não. Eu vou lembrar ali na hora. Aqui, ó, ciclo trigonométrico, seno, cosseno. Na hora que você me perguntou, eu vou fazer meu cérebro voltar as informações para mim. Então, esse é o processo. Eu entendo ali, eu começo a aplicar, reviso e vou forçando o cérebro a entender aquilo. E como que eu faço para saber se eu entendi tudo mesmo? Eu explico para alguém. Pega aí seu irmão, força ele. Pega eles pelos colarinhos e fala: Você sabe a velocidade da luz. 1 hora você vai decorar a velocidade da luz. Aí você vai explicando para o seu irmão. Claro que eu estou fazendo isso com a brincadeira, né? É para você tratar com carinho aí, mas você entenda que tudo que você faz constantemente, o seu cérebro vai falar que é importante e que você tem que guardar essa informação. Se você não faz, ele vai falar que não é importante, ele vai jogar ali no lixo, né? Não sei se vocês sabem, se vocês deixarem 30 dias ali na lixeira, alguma coisa no computador, vai sumir. Deixa um período ali, ele vai mandar embora. Por quê? É a mesma função do cérebro. Tá ocupando espaço que não deveria, porque não está sendo utilizado. Eu vou jogar fora. Você vai perder o conhecimento. Por isso, muitas vezes, você vai ver um livro 50 vezes. Você vai ter que revisar ele 50 vezes, porque você estudou ele hoje, vai estudar ele no próximo mês, no próximo ano. Aí um conteúdo que era para ser entendido em 1 mês vai ser entendido em 2 anos, por causa dessa dificuldade. E aí, nos concursos militares que eu prestava, eu fazia cursinho e eu aprendi uma coisa em matemática que eu gostaria que vocês guardassem pro resto da vida de vocês, que vai fazer vocês não errarem. E eu dou os méritos ao professor Catão. Bem provável que esse homem não tá vivo, porque já fazem aí uns 20 anos, né, que eu fiz o cursinho, e ele já era uma pessoa de idade. E aí ele falava assim pra gente, ele olhava pra gente e falava: o que que eu tenho? O que que eu sei? O que que eu quero? E quando ele falava isso, ali no curso, eu começava a enxergar o exercício diferente. Porque quando vem um negócio cheio de X, de Y, de Z, eu falava: meu Deus do céu, pra que esse monte de letra, meu Deus? Por que que existe isso? A pessoa que fez isso é uma pessoa do mal, ela odeia, Deus odeia ela. Quem inventou isso daí, ela é uma pessoa odiada, foi o diabo que inventou. Não. Aquilo ali eu vou explicar o porquê que tem esse monte de X e Y. Com o tempo vocês vão entender a necessidade dele. Então, o que que você tem que fazer com um problema de matemática? Você tem que olhar para ele e falar: o que que eu tenho? Ele me deu a velocidade, ele me deu o espaço. Aqui ele me deu a quantidade de pessoas. Aí você anota lá a quantidade de pessoas, velocidade. Aí depois você vai se perguntar: o que que eu sei sobre isso? Eu sei que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Eu sei que as pessoas aqui são homens e mulheres. E aí você começa a desenvolver aquilo, e aí você se pergunta: o que que eu quero? Aí você vai montar um passo a passo na sua mente
Quando você chegar no que eu quero, o seu cérebro já vai ter resolvido muita coisa. Porque ele vai já está buscando lá atrás. Primeiro o que eu tenho, aí o que eu sei. Aí você vai buscando no seu cérebro e você vai ver que o que você aprendeu é suficiente para resolver aquele exercício. Tá bom? E aí eu tenho um outro professor que era o Rubens, né? Ele ficava fazendo uma brincadeira lá com a gente. Todo fim de aula ele passava 50 exercícios. E aí ele falava assim: por que você está me perguntando sobre tal assunto? Que às vezes eu chegava e falava, professor, essa função, estava falando sobre funções, né? Essa função do segundo grau aí que o senhor fez, eu entendi que tal coisa. Ele, mas por que você está me perguntando isso? Você já fez 50 exercícios de função do segundo grau? E isso daí, claro que era num local que o pessoal queria ser militar. Mas, você olhando assim, ele estava certo. Às vezes a gente sai perguntando um monte de coisa em matemática que a gente nem estudou. A gente quer facilidade, a gente quer raciocinar com a mente do outro. E às vezes até o professor explica de novo e você esquece. Por quê? Porque você não exercitou. Aí eu tenho uma regra comigo dos 50 desse professor. Se eu fizer 50 exercícios de um assunto, eu vou dominar esse assunto. E eu te garanto que se você colocar em prática isso aí, é doído. Inclusive, eu tenho uns cadernos, eu não sei se eu tenho guardado ainda, mas eu tenho cadernos completos, cheio de conta. Resolvida, resolução, resolução, resolução. De 50 é pouco. É muito pouco. Não faz nem cócega no tanto de exercício que foi resolvido. Para que eu buscasse no meu cérebro e ele falasse isso é importante. Tá bom? Eu queria saber se tá todo mundo vivo aí, tá todo mundo entendendo. Vocês estão entendendo essa parte do cérebro aí que eu estou comentando? Alguém aqui já refletiu sobre essa parte do nosso cérebro que você olha as coisas e acaba esquecendo? Eu vou colocar aqui um exemplo da Bíblia para vocês, que todo mundo que está aqui, eu sei que ou serve ao Senhor, ou já foi cristão, de alguma forma. Quando a gente lê um versículo bíblico, e fala, nossa, olha o que esse versículo está falando. Aí passa daqui um tempinho e você esquece. Se você ler aquele versículo todo dia, você vai guardar ele. Inclusive, você vai falar ele de cor. A matemática é a mesma coisa. Daqui a pouco você está decorando as coisas. E passando tudo isso para vocês, tudo isso que a gente falou aqui hoje, vocês vão usar pelo resto da vida de vocês. Aqui não é simplesmente um curso de matemática, de física. É um curso para sua vida. Qualquer concurso que você for fazer, você vai utilizar tudo isso aqui que eu estou falando. Se você pagar um cursinho, eles vão te falar a mesma coisa. A diferença é que você vai estar pagando. Qual que é a diferença aqui? Vocês vão ter acesso, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai resolver muito exercício e não vai ter muita teoria. A teoria, ela vai ser só o sustento, vai ser uma ferramenta para você tomar a decisão certa. É isso que vai ser a teoria aqui, tá bom? Eu estou acompanhando as horas aqui e a gente vai começar aqui no mais básico do mundo, que é a soma. Eu duvido que vocês erram soma. Duvido que vocês... Deixa eu colocar aqui a caneta. Eu duvido que vocês chegam aqui e não fazem isso daqui, ó. 32 mais 23 mais 45. Todo mundo, aqui as unidades, aqui as dezenas, todo mundo alinhado. Quem aqui não aprendeu dessa forma na escola a fazer aqui? Alguém aprendeu de alguma forma diferente? Eu acho que não, né? Que todo mundo é dessa forma. Aí você soma tudo aqui e você vai encontrar o resultado. Eu tenho certeza que você não tem dúvida nenhuma. Alguém aí tem dúvida disso aqui ou não? Agora, se tem dúvida, vai sair agora. A gente vai somar 2 com 3. Se você tiver dificuldade nessas somas, com o tempo, o seu cérebro vai fazer automático. Mas vai ter que fazer o quê? No mínimo 50 exercícios aí. Pelo menos 50 você vai ter que fazer de soma. Então, 2 mais 3 é 5. 5 mais 5 é 10. Aí eu deixo um aqui, que é a unidade, e coloco um aqui na dezena. 3 mais 1 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 4 é 100.
Aí, o que era o certo isso aqui? O certo era eu estar fazendo dessa forma sempre, e quando eu tivesse um número muito grande, eu usar uma calculadora para resolver esse exercício. E não ficar ali utilizando a calculadora para fazer essas coisas. Então aqui, como que eu faço para melhorar meu raciocínio no cérebro? Eu vou fazer aqui como nós deveríamos fazer. Ó, 32 mais 23. 3 com 2 vai dar 5. 3 com 2 vai dar 5. 55 mais 45 vai dar 100. Esse raciocínio é o que a gente deveria fazer no mercado e a gente acaba não fazendo. Por isso que o caixa do mercado lá recebe um troco e aí ele vai falar assim: não, esse troco aqui, aí ele fica, aí vai lá e subtrai no caixa, aí faz mó confusão para ele saber o troco muitas vezes. E é um troco simples, não tem centavos, não tem nada. Eu tenho certeza que todo mundo sabe isso aqui. Tenho certeza que você aprendeu, você não é. Inclusive, toda vez que a gente estiver falando de soma e subtração, lembra de dinheiro. Transforma tudo isso daqui em din-din. Cifrão. Transforma em dinheiro. Porque você não vai errar. Eu tenho certeza que você conta o dinheiro certo. Se você... Eu espero que você conte o dinheiro certo, senão alguém vai te enganar na sua vida. Tá bom? Aí, tava tudo fácil. Tudo simples, até entrar vírgula, né? Aí o pessoal olha essa vírgula aqui e fala, já era, começou. Pra que vírgula? Pra que existe a vírgula? A nossa dificuldade com essas vírgulas acontece por causa do quê? Porque cria um monte de regra. O pessoal começa a falar, ó, se tiver a vírgula, mantém a vírgula, adiciona a vírgula, muda a vírgula, anda tantas casas da vírgula, volta tantas casas da vírgula. Como que faz em soma? É o mesmo que faz em subtração. A gente não fez ali o 32, o 23 e o 45? Se eu colocar vírgula, vai manter do mesmo jeito a vírgula. Eu não vou alterar a vírgula de posição. A única diferença é que eu vou ter que somar aqui. Vai ter mais números para eu somar. Ficou um número maior, porque tem mais números para somar. Mas o critério é o mesmo da soma. Eu estou somando aqui. Eu vou 5 mais 5, 10. 10 mais 5 é 15. Sobe 1, abaixo 5. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Um aqui, um lá. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 100. Bem simples. O que acontece? Essas vírgulas aqui, só para vocês entenderem, elas estão fracionando números. Então, antes, a gente tinha um número inteiro. Aqui um bonito. O 1, o 2, o 3 e o 4, por exemplo. E assim por diante. Entre esses números aqui, tem infinitos números. Vou colocar aqui. Entre esses dois números, entenda que existe infinitos. Esse é o símbolo do infinito. É um 8 deitado. Entre qualquer número inteiro, existe infinitos números. Infinitos. Guarda isso. Então, o que você está fazendo aqui? Você está somando os inteiros. Você olhar aqui, ó, você somou os inteiros, mais os números que estão aqui entre os dois. Eu vou refazer aqui para vocês entenderem. Esse daqui é o que vocês aprenderam na escola. Certo? Esse daqui é o método da escola. E agora, eu vou mostrar para vocês um método
De raciocínio. Eu não quero que vocês sejam pessoas que fiquem colocando padrão. Quem? Ricardo? Não sei se é isso que você vai falar, mas, por exemplo, o exercício um eu fiz como você falou, né? 32 mais 23, 55, 55 mais 45, 100. Isso. O exercício 2 eu vi que os números inteiros é o mesmo do 1. Então, eu já falei 100. E somei só os decimais. 75 mais 25, 1 mais 15, 1,15. 101,15. Pelo menos é assim que eu penso o exercício. Exatamente. E é esse o raciocínio para não errar vírgula. A gente tem que entender que vírgula é uma parte que está entre números inteiros. A gente pode resolver os inteiros e depois as vírgulas. É uma outra forma de pensar, que é o que eu penso exatamente dessa forma. Que é o que eu acredito que seja o mais prudente a fazer para não errar com isso quando tem um monte de vírgula. Então ali eu vou somar 32 mais 23 mais 45, que são os inteiros. Então aqui são os inteiros. Isso aqui a gente sabe que deu 100, né? Com essa letra linda aqui, porque não sei se vocês sabem, eu sofri um acidente de moto e minha letra já era bonita. Aí meu pulso, ele tem uma certa dificuldade no movimento. A gente sabe que os inteiros dá 100. Só que aqui, ó, se você olhar aqui, tem uns quebradinhos aqui, ó. Que é o quê? O 15, que na verdade tem uma vírgula aqui. Tem o 75, tem uma vírgula, e tem o 25. Se não tem nada aqui, é zero. É isso aí que o Ricardo falou. Eu somo esses quebrados aqui e vai dar o meu restante. 5 mais 5, 10, 15, aqui no todo. 1 mais 7, 8, mais 1, 9, mais 2, 11. Sobe 1. Aí aqui, 1 mais 0, mais 0, mais 0 dá 1. Se eu juntar esses dois aqui, ó, vai dar o valor de 101,15 que a gente acabou de fazer. Aí o que que acontece? Na escola, eles colocam tudo junto isso daqui. E a pessoa acaba se confundindo com esse monte de vírgula. Aí, o que que a gente precisa entender? A gente precisa olhar para os números e começar a particionar ele. Esse método que eu vou passar para vocês é um método que é utilizado nos locais mais caros do mundo. Se você fazer um cursinho bom, ele vai fazer isso com você. Inclusive, tem até um homem chamado Ramanujan, da Índia, que ele fez cálculos de partição de números. Muito doido. Então, vou começar a explicar para vocês o que é partição de número. Partição de número vai ser o quê? Por exemplo, eu tenho 32. Como que eu posso escrever o 32? Eu posso escrever ele como 16 mais 16. O 32 eu posso escrever ele também como 10 mais 10 mais 10 mais 2. Não sei se você consegue perceber, mas eu posso escrever o 32 de várias formas possíveis. E eu posso separar ele por partes. Isso eu posso fazer com qualquer número do mundo. Qualquer número. E esse pensamento aqui vai te ajudar a não errar conta nenhuma. Esse pensamento aqui é o pensamento para você fazer conta de cabeça. É assim que as pessoas que fazem conta de cabeça fazem. Aqui, ó, eu poderia ter feito aqui, ó, 30 mais 2. Nossa, tá feio. Ó, eu poderia ter feito aqui, ó, 30 mais 2, 20 mais 3, 40 mais 5. Então eu poderia somar esses daqui, ó, 30 mais 20 mais 40, ó, 30 mais 20, 50, 50 mais 40, 90, 90 somando o restante, entendeu? Eu posso fazer essas somas aqui. Então, ó, 30 mais 2, 32. 20 mais 3, 23. 40 mais 5, 45. Sim. Quem que tá falando?
Eita, alguém tá chegando aí. Jefferson Isidório. Jefferson. Fique à vontade, a gente já tá nos finalmente aqui da aula, viu? Beleza, meu amigo, bom dia. Acabei tendo que fazer os negócios aí, mas eu falei, não, deixa eu ver meu amigo lá. Ó, aqui as aulas estão sendo gravadas, viu, Jefferson? Isso aqui vai servir para sua filha aí, para quem precisar. Não, ela tá no grupo também, só que ela tá dormindo até agora. Mas depois eu passo para ela. Valeu, Max. Valeu. Aí, aqui, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio, mas eu consigo fracionar qualquer conta. E tem um princípio da matemática que é o quê? Se eu consigo pegar um problema grande e fracionar ele em partes, então eu vou conseguir resolver ele. Não sei se vocês já ouviram isso, essa frase, mas é isso que a matemática tem que ser feita. Qualquer problema grande, eu tenho que pegar partes dele, resolver partes e juntar, tá bom? Esse juntar é chamado de soma e subtração. Então a soma junta e a subtração cria uma separação. Então, por isso é chamado até de diferença, ou até distância entre dois números. Então, esses são os raciocínios que a gente precisa começar a desenvolver. Tá bom? Alguém tem algum. Ó, se vocês tiverem dúvida, vocês levantem a mão aí que a gente vai tirar dúvida. Eu sei que vai ter dúvida quando começa a multiplicar, quando começa a fazer essas coisas aí, mas a gente vai conversar. Vamos para a subtração. Aqui já começam os problemas. Enquanto está na soma, está tranquilo, mas quando vai na subtração, tem a história do pegar emprestado, que a gente aprende na escola. O 3, ele não subtrai com 8, tem que ser maior em cima, né? E no caso aqui não é maior. Então tem que pegar o 3 e subtrair 8. Como que eu faço? Eu empresto uma dezena aqui. Eu empresto uma dezena. Aí vai virar 13. E aí eu subtraio 8, aí sobra 5. Aí o 2, que tinha duas dezenas, ele vai ter uma só. E aí eu subtraio 1 de 1, 0. E aqui embaixo 1. Esse daqui é um método que você aprende na escola. Quando começa com vírgula, é a mesma história, que nem a gente viu no anterior. Só que eu não penso assim. Eu não penso com essas regras da escola, que vocês acabaram de ver. Eu sei que vocês ainda fazem assim. Mas eu penso aqui, ó, o 123, tá fechando aqui. O 123 é o 100 mais o 20 mais o 3. O 18 ali, eu vou colocar aqui, ó. Ele é 10 mais 8. Ou ainda, ele é o 10 mais 2 mais 6. Então, eu estou representando aqui o 18 e eu estou representando aqui o 123. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair, né? Então, por exemplo, se eu tirar 10 daqui e tirar 10 daqui, ó, aqui sobra 10. Se eu tirar 2 daqui, aqui sobra 1. Se eu tirar um daqui, sobra 5. Então aqui sobrou 5 e em cima sobrou 110. Quanto que é 123 menos 18? É exatamente a soma desses dois. 110 mais 115. A letra está um pouquinho feia, que eu já expliquei para vocês. Então aqui vai dar 110, a sobra, né? E aqui vai dar 5 de sobra.
Eu acabei fazendo o quê? Tirando um do outro aqui, ó. Subtraindo um do outro. Sobrou 110 mais 5, vai dar 115. É isso? Ou tá errado? Tá errado, né? Ele tem que subtrair dos dois. Tem que subtrair das 105. Tem que subtrair. Cadê? O Ricardo ia falar? Eu fiz a conta de cabeça um pouco diferente. O que eu peguei? Eu Vamos lá. somei 2 ao 125 e somei 2 ao 18. Aí ficou 125 menos 20. 105. Isso. É outra forma de fazer. O importante é, eu vou até passar uns exercícios para vocês, mas eu não gostaria que vocês ficassem fazendo regra. Tipo, 123 menos 18 aqui, aí eu pego aqui 13, aí um para cá, aí aqui vai dar 5, aqui vai dar 0. Eu não gostaria que ficasse fazendo essa regra, porque essa regra é passível de erro. Eu gostaria que vocês fizessem exatamente o que o Ricardo estava falando. Então, o que eu posso E ela fazer leva mais aqui? tempo. Leva mais tempo. E aqui é um número pequeno, mas se fosse um número grande, o que acontece com a matemática? Se eu somar qualquer número aqui em cima e embaixo, eu vou manter essa, essas contas aqui. Então, o que o Ricardo fez? Ele fez isso aqui, ó. Deu 125 e 20. Aí, 125 menos 20 é 105 direto, né? É bem fácil de fazer. Por que eu posso somar isso daqui? O que eu posso adicionar? Porque eu estou fazendo aqui uma diferença. Essa diferença aqui, eu sempre explico dessa forma. Eu sempre entendo ela assim. Eu coloco uma reta, aqui é o 123, e aqui é o 18. Eita. E aqui é o 18. Essa distância aqui, ó, entre os dois números, a gente chama de diferença. Eu sempre coloco isso daqui. Então, se eu andar 2 casas para cá, que é o 20, e eu andar 2 casas para cá, que é o 125, eu continuo mantendo a mesma distância entre os números. Não sei se vocês conseguiram entender aí. Então, o que o Ricardo fez, que é o raciocínio que eu faço também. Aqui, eu tenho uma distância igual, essa de cima aqui, ó, essa distância aqui é igual a essa distância aqui de baixo. Eu consigo manter a distância entre os números. E, por isso, a subtração é chamada diferença. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que subtrair e somar vocês sabem fazer. Eu sei disso. Só que quando a gente começa a colocar vírgula, quando a gente começa a colocar regra, muita gente erra. Principalmente a subtração. O que acontece aqui na subtração? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente começou a colocar vírgula, né? Se eu fosse aplicar a regra aqui, ia ficar aqui, ó. 123 e 27, 18,08. 7 não dá para subtrair 8. Aí eu tenho que pegar um emprestado aqui. Aí vai virar 17. 17 menos o 8 vai dar 9. 9. Do 1 menos 0, 1. O negócio está apagando. Então vai dar 1. Aí aqui o 3, ele não subtrai do 8. Aí volta a mesma história aqui. E a gente vai chegar de novo aqui, né? Aqui vai ficar 13. Não é isso? Aqui vai ficar 105 novamente. Então,
Qual que é o problema aqui? Quando eu adiciono vírgula, esse monte de regra começa a se somar, você pode se confundir. O que eu aconselho vocês? A parar de fazer regras. Pode fazer regras? Pode. O importante é não errar. Mas começa a abrir a mente para fazer os inteiros e separado dos quebrados ali, dos fracionados. Depois você junta tudo. Começa a pensar nesse raciocínio. Isso daqui é feito aí nas compras, quando você vai no mercado. O produto que você ia comprar era R$18,08. Aí você pagou R$123,27. E aí você precisa saber quanto que é seu troco. Pode falar. Deixa eu ver quem. Eu vou precisar sair, tá? Não, tudo bem. Tá tranquilo. Mas valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Então, por que que eu tô pegando bem leve aqui, que é a matemática inicial? Porque isso aqui não pode errar. Não pode brincar com isso aqui. O que que a matemática ensina? Que a soma e a subtração são operações inversas. Ou seja, eu posso conferir a subtração usando a soma. E eu posso conferir a soma usando a subtração. Como que isso é feito? Aqui no caso. Aqui deu 105. Quer dizer o quê? Que se eu tiver 105 mais o número que está com menos na frente aqui, ó, eu vou ter exatamente 123. Então, eu não posso errar conta de menos. Eu só erro conta de menos se eu não fizer essa conferência aqui. Toda vez que eu fizer a conferência, eu vou acertar. Toda vez que eu não fizer, eu corro o risco de errar. E aqui a gente não erra, a gente acerta. Então, o que que acontece aqui embaixo? Como que eu vou saber se está certo? Eu vou ter que ter um número aqui, que a gente já viu, que é 105,19, que somado a 18,08 vai me dar o 123,27. Como que eu faço isso daqui? Eu confiro, né? 105,19 e 18,08. Isso daqui você vai fazer até você ter certeza que não errou. Então você tem que fazer isso aqui constantemente. E eu vou dizer para vocês, os maiores erros de concurso público estão nessas operações aqui que eu estou mostrando para vocês. A pessoa sabe fazer a conta, mas ela erra num sinal, erra numa soma, numa subtração lá no finalzinho. Porque a mente dela quer fazer rápido. Entendeu? Aqui eu somo. Se eu somar isso daqui, vai dar o 123,27. Vai dar exatamente isso daqui. São essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Aí agora, eu vou avançar aqui. Eu vou explicar para vocês os próximos passos e depois, no final, eu já vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que vocês me questionaram no particular. 12 vezes 31. A gente aprendeu lá na escola fazer tabuada, né? Fazia 12 vezes 231. Aí, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Coloco o sinal de mais aqui. E assim por diante. Eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso aqui, que vocês aprenderam, porque isso daqui é matéria que a gente aprende ali na quarta série, terceira série da escola. Isso daqui eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Só que, e quando começa a vírgula? Como que faz? A mesma coisa. Eu só vou acrescentar números aqui, ó. Tá vendo 231? Vou colocar aqui, ó, 23. Vai ter só números a mais. Tá vendo duas casas aqui de vírgula? Vou colocar duas casas de vírgula aqui.
Só que quando a gente vê vírgula, a gente já fica traumatizado, né? Já pensa que o negócio vai ficar muito difícil, muito complicado. E não é bem assim que funciona. Na multiplicação, eu vou mostrar para vocês que qualquer número pode ser representado por 10 na base. E é isso que faz a matemática, a gente abrir a mente para a matemática. Então, na matemática, esse número aqui, ó, 231,23, se eu dividir ele por 100, ele vai ficar igual a 231,23, que é exatamente o número que a gente está multiplicando aqui. Certo? Não sei se vocês conseguiram perceber aqui. Então, o que acontece? A cada casa da vírgula aqui, ó, tá vendo que tem duas casas, o 2 e o 3? Essas casas que tem aqui são exatamente a quantidade de zeros que tem aqui embaixo. Se eu tivesse um número assim, ó, 231, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo que eu tenho 4 casas aqui embaixo? O que eu teria que fazer? Isso aqui vocês podem conferir na calculadora. 2, 3, 4, 5, dividido por 1 aí. 1, 2, 3, 4. Esses 4 zeros aqui são exatamente os 4 zeros da vírgula aqui que eu tirei. Ou seja, esse número aqui, ó, esse número é exatamente igual a esse aqui. Eu só escrevi ele de forma diferente. Então a matemática brinca muito com partições. O que são partições? Partes, fracionar. Todo número que você vê que ele está um pouquinho mais complicado, você precisa fracionar ele. Você precisa dividir ele. Samuel? Então, eu achei muito da hora de você ter comentado sobre o Ramanujan, né? Por causa que eu nunca aprendi isso na escola. Tipo, e olha que eu estudo numa escola muito boa, pra falar a verdade. E é muito interessante porque esse princípio aí de partição é muito importante para quando você vê operações algébricas mais extensas, quando tiver incógnita, né? Que aí você já vai ter simplificação de agrupamento, vai ter soma de cubos, essas coisas. Então é muito interessante a gente já ter esse princípio na cabeça, porque já vai ajudar lá na frente. Quando chegar lá na frente, você já vai estar acostumado a simplificar operações que são muito extensas, né? Que tem incógnita, tem duas incógnitas, três incógnitas. Então é muito importante já aprender isso desde o início. Isso. É isso aí, Samuel. A gente precisa desenvolver o raciocínio crítico do número. Então aqui eu preciso criticar o número. Por que ele está complexo aqui? Por que está com essa vírgula? Eu posso melhorar ele? O que eu posso fazer? Toda vez em matemática que eu tiver numeração, eu preciso melhorar ela. Então, eu ainda posso melhorar isso aqui. Ó. Eu poderia pegar aqui o 231,23 e separar por partes. Eu poderia colocar o 231 e o 0,23 aqui. Ó. Se eu multiplicar esse e juntar, vai dar o mesmo número. Eu poderia fazer por partes. De novo, se eu acostumar a particionar tudo isso daqui, que na verdade esse 231,23 é basicamente o 231 mais uma parcela fracionada. Se eu começar a entender isso daqui, toda vez que eu tiver uma multiplicação, uma divisão, eu não vou ficar muito preocupado, porque eu sei que eu posso fracionar. Eu ainda posso fracionar o 231 e colocar 230 mais 1. Ou ainda eu poderia colocar aqui, ó, 200 mais 30 mais 1. Então aquele número feio, ele começa a ficar mais bonito quando eu começo a particionar ele. Isso daqui tem que estar no nosso raciocínio, constantemente. É isso daqui que vai fazer você ficar bom na matemática. É isso que vai fazer você enxergar coisa que ninguém enxerga. É particionar as coisas. E eu sei que vocês sabem multiplicar. Eu sei que vocês aprenderam tabuado.
Mas muitas vezes vocês colocam um raciocínio ali de que o número precisa ser um número grande. Muitas vezes não. Você precisa fazer uma manobra ali. No cursinho que eu fazia, a gente chamava de bruxaria, né? Mas a gente é cristão, não pode. A gente chamava de bruxaria. Vamos fazer uma bruxaria pro negócio sair ali. Porque eles falavam que matemática era do mal. Então tinha toda essa brincadeira no cursinho. E isso também serve para divisão. Eu falei aqui com vocês, mas isso daqui eu vou deixar para vocês, tá bom? Vou deixar para vocês aqui. Eu sei que vocês sabem pegar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. 256 dividido por 12. Aí eu vou pegar aqui, ó. O 12 dá para dividir por 2? Não. O 12 dá para dividir por 25? Dá. Aí eu pego aqui e faço uma vez o 12. Ou duas vezes, né? Cabe duas, 24. Duas vezes, cabe aqui, ó. O mais próximo do 25. Aí eu faço uma subtraçãozinha, vai sobrar 1. Aqui é o resto. Aí eu baixo 6. O 16 dá para dividir por 12? Dá. E assim vai. Todas essas. Aqui vai dar 1, aqui sobra 4. E assim por diante. A gente sabe fazer essa divisão aqui. O problema é quando começa a negócio de vírgula aqui de novo, ó. 256 e 24 dividido por 12. Aqui eu vou falar o que o professor fala para vocês fazerem na escola, que eu acho que só confunde. Ele fala assim, ó, tira a vírgula e acrescenta zeros. É assim que o professor ensinou? É assim, Samuel, foi ensinado para você? Sim, foi desse jeito mesmo. Aí, o número que era pequeno, agora olha o tamanho dele que fica para dividir. Isso está ajudando ou está dificultando? Está dificultando. Então, eu preciso. É melhor eu não acrescentar números. É melhor eu tirar números. Então, eu divido por 12 e eu divido aquela parcela de 24 por 12 também. É assim que funciona. E eu junto tudo depois. Porque, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. O que é esse 256 e 24? 256 mais 0,24 dividido por 12. É isso aqui que é essa parcela. Aí o que eu posso fazer? Eu posso separar aqui, ó, partição. Partir esses dois números. Ó, por que eu posso fazer isso? E somar. É a mesma conta lá em cima. Essas operações aqui a gente vai aprender. Então, olha o que você pode fazer com o número. E ainda posso dividir mais aqui ainda. Eu posso colocar 250 mais 6 dividido por 12. Posso fazer em várias partes. E transformar um negócio que é complicado num negócio mais simples. Só que para eu desenvolver esse raciocínio, eu preciso praticar. Aí a gente volta de novo no mesmo raciocínio. A gente precisa praticar. Conseguiram? Eu não sei se conseguiram entender. Espero que sim. Ninguém está levantando a mão para falar que não entendeu nada. Só que assim, ó, enquanto eu estou com o meu raciocínio aqui, vocês estão entendendo, mas quando vocês vão na prática, vocês não lembram. Então, eu coloquei aqui um rascunho, que é o desenvolvimento do raciocínio em soma e subtração. O que a gente tem que entender? A soma são parcelas de alguma coisa. De grupos. Vou colocar aqui, ó. Grupo A, B, C. Eu estou juntando grupos. Aqui vai virar um grupão. Grupão aqui, ó. Grupão. Quando eu estou subtraindo, aqui, ó, eu vou colocar assim. Já respondendo o Anselmo, que perguntou sobre conjuntos, eu vou pegar aqui um grupão grande. E aqui eu tenho um grupo menor. Imagina que eu faço um furo aqui, ó. Eu estou tirando parte de um grupo. Então eu estou subtraindo de um grupo grande um grupo pequeno. Então aqui sobraria o quê? O grupo A, grandão, com um rombo aqui no meio, ó, sem uma parte do grupo. É uma subtração. Eu estou tirando de grupos. Multiplicação, eu estou pegando grupos e transformando eles em vários. E divisão, eu estou transformando vários
em grupos menores. É assim que funciona a matemática. É esse o raciocínio. Essas operações básicas, a gente tem tudo que vocês imaginarem, todos. Vocês vão ter em soma, subtração. Isso aqui tem que estar muito claro para vocês, porque a gente vai chegar lá num negócio assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vocês que gostam de letra, por exemplo, equação do segundo grau. Isso aqui tudo igual a zero. Eu posso dividir tudo isso daqui por 2, por exemplo. E eu não alterei em nada essa equação. Aí eu posso transformar esse 2 aqui num número menor. Então, ao invés de eu trabalhar com 6, eu já estou trabalhando com 3. Eu não sei se me ajudou, mas eu não mudei nada. O resultado da equação do segundo grau desse daqui é o mesmo desse aqui, ó. Igualzinho. Sem diferença nenhuma. Nada, 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 nada. Eu posso fazer isso daqui. Porque a matemática me permite particionar tudo. Então, esse desenvolvimento de raciocínio, ele foi feito pelo... ele é um indiano chamado Ramanujan. Se vocês quiserem, depois eu até mando um estudo sobre ele. Mas esse homem, ele fez dessa forma a matemática. E ele estudou várias coisas dessa forma, desenvolveu vários raciocínios. E aí, também, eu consigo fazer na multiplicação esse raciocínio. Eu vou pegar aqui, ó, um outro exemplo para vocês. 30 vezes 18. Olhando assim, não é meio comum a gente fazer essa conta. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso melhorar os números, né? Eu poderia pegar esse 30 e multiplicar por 10 mais 8. Aí você vai falar, por que que você colocou parêntese? Primeiro, eu estou mostrando com esse parênteses que o 30 está multiplicando tudo aqui dentro. Não só o 10. Se eu não colocasse o parêntese, o que que ia acontecer? Ia ficar 30 vezes 10 mais 8. Vai dar outro número, porque o 30 está multiplicando só o 10. Por isso que eu preciso colocar o parêntese. Certo? Então eu poderia transformar nisso daqui. Não é mais fácil fazer 30 vezes 10 que dá 300? 3 vezes 8, 24, 240. 300 mais 240, 540. Eu posso fracionar o raciocínio, entendeu? E a matemática explica isso daí com letras, né? Ela vai falar, isso aqui é álgebra. Quando eu começo a colocar letra, eu vou pegar isso daqui, vou colocar aqui, ó, para vocês. Nos livros vai estar assim, ó. A multiplica A mais B. A que multiplica X mais Y. E aí você distribui. Aí você começa um monte de letras, você não sabe por que que é. Porque a gente já está falando aqui, ó, de coisa, pensamento particionado, que vai ser aplicado lá na frente. Toda hora a gente vai fazer isso. A gente vai pegar um número aqui, ó, vai estar assim, ó. Eu vou pegar esse número e vou fazer assim, ó, com ele. Ao invés de eu trabalhar com um número ao quadrado, eu estou trabalhando com um número sem quadrado. Eu tô essa parte aqui de cima é exatamente a parte de baixo. Só que eu representei de forma diferente. Que aí vão entrar mais para frente as propriedades da álgebra. Eu não posso tratar isso agora porque tem uma sequência, né? Se eu atropelar um pouco e começar a falar de álgebra para vocês, se eu falar da onde que saiu esse A ao quadrado. Aí vai começar as perguntas, não vai ter fim. Então eu preciso ir com calma. Por isso que essa aula vai encerrar aqui com essa parte de soma, subtração, mas eu sei que vocês sabem fazer. O que eu quero que vocês façam é desenvolvam um raciocínio diferente. Força o seu cérebro a entender as coisas diferente, amplamente. Cada número que você vê, ele é um número que pode ser fracionado.
Às vezes você vai ver uma questão lá, um concurso, ou cai na sua prova lá, tá assim, ó. É, um negócio doido assim. Eu posso mudar tudo isso daqui, ó. Eu posso pegar esse 12 e colocar ele como 10 mais 2. Esse 10 ao cubo eu posso transformar ele em 1000 mesmo. Eu posso pegar esse 523 e colocar assim, ó. Esse 5,23, né? Tá entendendo? Então eu consigo fazer manobras aqui. E esse raciocínio eu tenho que fazer constantemente. Toda vez que vocês forem fazer exercício é para fazer isso, tá bom? Eu vou mandar exercício para vocês treinarem isso daqui. E principalmente o raciocínio lógico. Soma, subtração. Aí aqui é o fim da aula. E todo fim de aula, o que que eu vou fazer? Eu já quero agradecer todo mundo que esteve aqui até agora, que eu sei que alguns não puderam, mas o que que eu gostaria de que vocês fizessem aqui agora comigo? Quem puder acompanhar, acompanha. Mas quem precisar sair, pode sair. Esse é o momento. É aqui que a criança chora e a mãe não vê. Por quê? Porque eu vou trazer os assuntos que o pessoal me mandou aqui na mensagem, fazendo algumas perguntas. Essa parte aqui é a parte onde eu pego as dúvidas de todo mundo e busco aqui um raciocínio a mais.